Olá, eu sou a Ariane Sereda, da Slash Education, e quero te dar as boas-vindas ao Future Talks, uma websérie com 4 episódios onde nós vamos conversar sobre educação e sobre o futuro. Essa é uma iniciativa da Rede Marista de Colégios, em parceria com a Slash Education. E o nosso objetivo é aproximarmos a educação básica, o ensino superior e o mercado de trabalho, com um pezinho no presente e com o nosso olhar voltado para o futuro. Pensa comigo, e se toda a transformação digital que a gente está vivendo no mundo fosse desenvolvida desde a educação básica? E se 2030 começasse agora nos colégios maristas? Pois a inovação vai chegar em 2021 no nosso ensino médio, com um projeto de Future Skills, habilidades do futuro, incorporado na grade curricular dos colégios maristas. Esse projeto traz para a educação básica uma discussão sobre mudanças que já estão ocorrendo em vários cenários no mercado de trabalho, respondendo a uma necessidade que a gente pode até dizer que é urgente, né, e cada vez maior, de que os jovens desenvolvam as suas habilidades comportamentais e também as suas habilidades tecnológicas. Essa combinação é cada vez mais valorizada e cada vez mais necessária. E nós faremos isso com 2 trilhas para desenvolvimento de Future Skills. Começaremos na primeira série do ensino médio, onde os nossos alunos terão a oportunidade de desenvolver as suas habilidades humanas, como criatividade, liderança, empatia, inteligência emocional, e também as suas habilidades digitais, como programação, criação de jogos, redes sociais, marketing digital e muito mais. E para conversar sobre isso, hoje eu trago 3 convidados bem especiais que vão enriquecer o nosso diálogo sobre esse tema. Aqui com a gente está a Isabela Albuquerque, que é pesquisadora associada ao Instituto de Copenhagen de Estudos Futuros. A Isa é especialista em planejamento estratégico e estatística e é uma entusiasta da cultura data-driven, com experiência prática e também pesquisas nos segmentos de educação, saúde, serviços e indústria. A Isabela trabalha hoje com gestão da experiência e da inovação. Ela é gerente de atendimento e carreiras na PUC do Paraná e também está aqui representando o escritório de carreiras da instituição. Isa, seja muito bem-vinda. Adeildo Nascimento também nos acompanha nessa conversa. Ele é especialista em gente e cultura e executivo de RH há mais de 20 anos. O Adeildo atua como consultor e palestrante em desenvolvimento humano e organizacional e hoje também preside a BRH Digital, aqui no Paraná. Adeildo é autor do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho e coautor do livro Canvas pelos Grandes Mestres. E também foi um dos 50 profissionais de RH mais admirados do Brasil, em 2010 e 2011. O Adeildo Nascimento foi executivo de empresas como Bosch, HSBC, GVT e também já atuou como diretor de pessoas e cultura na startup Madeira Madeira. Muito bem-vindo, Adeildo. E o nosso terceiro convidado, mais do que especial, é o Rony Alfeld, atual diretor do Colégio Marista de Brasília. O Rony se denomina pai de meninas, apaixonado por administração e educação, logicamente professor, gestor educacional e empreendedor. O Rony atua em projetos da Rede Marista na América do Sul, na Ásia e na África e também é doutor em administração. Rony, Isabela, Adeildo, sejam muito bem-vindos à nossa conversa. E eu quero deixar o espaço aberto, começando pela Isa, para que vocês possam complementar esse currículo que eu acabei de falar, com mais algumas informações, ou como a gente gosta de falar na Slash Education, com mais alguns slashes, né? Outros papéis, paixões e habilidades que vocês possuem. Isa, por favor, o espaço é seu. Bom, eu como Rony, então vou me intitular também como mãe de meninas. Mãe de meninas, mãe de pet. Gosto muito de praia, adoro pesquisar sobre o futuro, sobre trabalho, é uma dos grandes temas que eu gosto de pesquisar. Então, é isso, o currículo acho que você já trouxe, mas os slashes são esses. Acho que mãe de menina é o mais desafiador. Legal, Isa. Obrigada, bem-vinda. Adeildo, que complementos você gostaria de trazer a esse currículo que a gente já conheceu? Bom, eu colocaria curioso, pensa num cara curioso, sou eu. Desde que comecei a trabalhar com gente, a minha curiosidade só aumenta pelo que vem pela frente. E sou um tenista aprendiz, estou tentando aprender um esporte novo, tá legal. Legal, Adeildo, baita desafio. E Rony, para a gente fechar essa apresentação, quais outros slashes você agrega ao seu mini currículo? Bom, a minha grande paixão em termos organizacionais é de estudar estratégia. Então,
olhar esse ambiente mais amplo, isso eu adoro, e a temática de falar de futuro, o futuro do trabalho tem tudo a ver com isso, além de adorar viajar, né? Pela África, pela América Latina, então são as minhas grandes paixões aí, as minhas meninas não precisam nem falar. Muito bom, gente. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para a gente começar esse bate-papo. Então, nossa intenção hoje é explorar um pouquinho mais as conexões, né, e as sinergias aí entre os temas educação, trabalho e futuro. Isa, eu tenho uma primeira pergunta para você sobre esse projeto Future Skills que a gente começa em 2021 na Rede Marista de Colégios. Ele é composto por trilhas inovadoras, né, de desenvolvimento de habilidades do futuro, já na grade curricular do ensino médio. Essas habilidades são habilidades humanas e digitais, que a gente percebe que cada vez mais são importantes nas profissões de agora e principalmente nas profissões que virão, muitas das quais a gente ainda nem conhece, né? Isa, eu queria entender do seu ponto de vista, falando em nome da educação superior, como que está à frente do escritório de carreiras da PUC do Paraná, qual é a importância desses meninos e meninas chegarem ao ensino superior já carregando aprendizados e habilidades nessas duas vertentes, as human skills e as digital skills? Bom, a universidade é um grande campo, é um grande ambiente onde o estudante vai desenvolver suas habilidades e construir um repertório para depois atuar no mercado de trabalho, né? Quando ele vem com essas habilidades desenvolvidas, ele acaba usufruindo muito mais de tudo isso que uma universidade pode oferecer. Então, um exemplo disso é as conexões com outras pessoas, a interação com pessoas de outros cursos, a exploração do conhecimento, a curiosidade, criatividade. Então, quando ele já vem com essa bagagem, o universo que ele tem pela frente é muito mais diverso e ele pode explorar todo o seu potencial de uma maneira muito mais fluida. Então, acho que fica muito mais agradável para o aluno e realmente ele entra num mundo novo que ele vai literalmente explorar. Ele deixa de ter que desenvolver algumas coisas básicas e ele plenamente consegue se desenvolver e explorar o que ele tem na universidade. Muito legal. Eu gostaria de esticar essa pergunta também para o Adeildo, né? Agora olhando sob uma diferente perspectiva. Adeildo, do ponto de vista do mercado de trabalho, qual é a grande importância de ter essas habilidades comportamentais e tecnológicas desenvolvidas desde cedo? E principalmente como que isso pode influenciar esse jovem na sua escolha por oportunidades de emprego, por determinadas carreiras ou determinadas vagas? Legal, Ariane. Bom, assim, a importância ela está intimamente ligada à própria evolução do mercado de trabalho, né? O que a gente tem observado ao longo dos anos é uma diminuição gradativa, extremamente acelerada, das posições que demandam apenas competência técnica, o que a gente chama de hard skills, né? Então, assim, explicando um pouco, tudo aquilo que pode ser sistematizado, processualizado, ou em última instância ser repetitivo na sua execução, né? Vou dar alguns exemplos claros, assim, projetos que um engenheiro faz, habilidade e destreza manual de um cirurgião, análise de contratos de um advogado. Essas são questões que, ao longo do tempo, o algoritmo, a tecnologia está dando cabo de fazer cada vez mais rápido, com maior assertividade, com maior produtividade. Então, essas posições que demandam só essa competência, elas vêm diminuindo no mercado do trabalho. Por outro lado, o que a gente vê no mercado de trabalho é um aumento também gradativo e acelerado de posições que demandam as human skills e digital skills. Então, pensamento computacional, codificação, a relação e administração de sistemas complexos e integrados. E pelo lado humano, a gente está falando de times multidisciplinares, onde você precisa ter uma habilidade enorme de relacionamento interpessoal, de liderança, muita inteligência social, e aí engloba inteligência emocional e espiritual, a capacidade de jogar em time, né? Então, esses são os diferenciais. Eu só gosto de falar também, até para deixar claro, que não que as hard skills não sejam importantes, as competências técnicas, mas elas praticamente viraram commodities, assim, é uma necessidade sine qua non, você tem que ter. Então, o diferencial está em human skills e digital skills, né? Legal, Adeildo. E ainda pensando um pouquinho sobre esse novo tipo de profissional que vem sendo demandado pelas empresas, eu gostaria de estender uma pergunta para a Isa, considerando sua experiência, Isa, no escritório de carreiras da PUC do Paraná.
Quais são as diferenças no perfil de profissional que você tem percebido que as empresas têm demandado da própria universidade? Existe uma necessidade de estudantes cada vez mais preparados, mesmo que seja para vagas de estágio? Que tipo de cobrança ou que tipo de pré-requisitos vocês têm percebido com mais frequência? Bom, como o Adeildo comentou, as soft skills elas têm aparecido muito nos requisitos das vagas. Então, nós fazemos uma análise por curso, pegamos todas as vagas que recebemos anualmente, realizamos vários estudos e separamos a proporção de competências técnicas e a proporção de competências comportamentais. Em alguns cursos, a competência comportamental chega a 70% dos requisitos de uma vaga. Então, existe uma grande demanda, a gente percebe uma grande evolução nesse sentido. Essa já era uma tendência, isso já vinha acontecendo, e agora com a pandemia isso acelerou. Então, percebemos que isso está mais importante do que nunca. No início também desse ano, fizemos uma pesquisa ali nos primeiros sinais da pandemia, com mais de 200 empresas, 200 profissionais de RH, perguntando sobre essas competências comportamentais, se eles achavam que a pandemia ia causar alguma mudança no perfil que eles buscavam. Porque, normalmente, as competências assim, que são super requisitadas engajamento, a criatividade, tem algumas assim que são super valorizadas, mas a própria pandemia, o cenário novo, que é trabalhar remotamente, você ter que trabalhar muito mais com recursos digitais, ela acentuou a busca por um perfil mais característico do momento. Então, a gente vê como a flexibilidade, resiliência e solução de problemas passaram a ser aí as principais competências comportamentais, as principais soft skills requisitadas nesse ano pelo mercado de trabalho. E o interessante é que na solução de problema, o que as empresas dizem é que eles querem pessoas dispostas a enfrentar problemas que elas ainda não conhecem. Porque se você está numa escola, numa universidade, você vai aprender a resolver certos problemas de uma maneira padrão. Então, solução de problemas matemáticos, algumas coisas como a Deildo citou que acabam sendo repetitivas. Mas a gente está enfrentando um mundo completamente novo, os problemas são novos. Como um profissional se depara com um problema que ele não conhece e que ele nunca viu, como ele propõe uma solução para aquilo? Então, as empresas buscam pessoas, desde o estagiário, sim, que tem esse perfil de solucionador de problema, que ele vai atuar ativamente para conectar o seu conhecimento, o seu repertório diante de um problema novo. Ele avança e ele busca se conectar com pessoas, conectar o seu próprio conhecimento. É muito interessante a gente perceber essa demanda combinada, né, de habilidades comportamentais muito desenvolvidas por um lado e, ao mesmo tempo, uma fluidez tecnológica para que essas habilidades comportamentais sejam colocadas à mostra, né? E eu já deixo também uma reflexão para nós pensarmos aqui em conjunto, como é desafiador eu conseguir demonstrar em um processo seletivo que eu possuo essas habilidades desenvolvidas, né? Muitas delas a gente vai percebendo nos primeiros dias de prática, a gente vai percebendo durante um período de experiência. Adeildo e Rony, queria ouvi-los nesse sentido. Vocês enxergam alguma maneira de a gente conseguir comprovar para o mercado de trabalho ou para um potencial empregador que um estudante possui essas habilidades desenvolvidas? O que vocês acham? Bom, eu acho que a gente, assim como a Isabela falou, sem dúvida nenhuma, o que está sendo buscado pelo mercado de trabalho para os jovens agora é totalmente diferente do que acontecia no passado. Mas isso é um ponto positivo na minha visão, porque antigamente, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso de várias pessoas, o pessoal não me contrata porque eu não tenho experiência. Essas experiências estavam atreladas às competências técnicas. E quando a gente fala de soft skill, e de human skills e digital skills, os jovens já têm isso introjetado. Então, assim, o que eu costumo dizer é que o currículo começa a dar lugar a portfólio. Então, numa entrevista, um recrutador vai buscar nos jovens potencial e não mais experiência. E esse potencial pode ser comprovado com um portfólio. Então, desde muito cedo, você, jovem, e até os pais que estão nos assistindo, eles podem entender que o jovem tem um mar de oportunidade diante deles. Por exemplo, a gente fala em gamificação hoje. O que esses caras mais fazem é jogar. Então, assim, como é que eu aprendo habilidades do game para colocar em alguma coisa que seja produtiva? Como é que eu uso as redes, mídias sociais, as tecnologias que eu aprendo e até a minha relação com os meus amigos na adolescência ou na juventude, e como é que eu transformo isso em solução de problemas, como a Isabela colocou. Então, eu acho que para os jovens hoje, o mercado é muito mais receptivo
porque a gente não está falando de competência adquirida, mas a gente está falando de potencial. Então, o pouco de história que eles tenham para contar, que exemplifique o potencial deles colocado em prática, no ambiente que eles vivem, se sou eu o recrutador, eu já acredito que esse é uma boa forma de você se mostrar e se vender como um potencial para mim. Vou nessa linha, né, do Adeildo, e olhando pela perspectiva de uma escola, né, que tem ensino médio, você aumentar o repertório de histórias do aluno é uma forma de mostrar para o mercado, para o mundo do trabalho, que esse jovem, né, tem potencial para mais do que a média tem mostrado. E aí, quando nós falamos disso, são experiências desde uma pastoral, participar de uma pastoral, que ali ele vai desenvolver trabalho em equipe, ele vai desenvolver resolução de alguns desafios de recursos, viagens ou experiências internacionais que esse aluno possa fazer, grêmio estudantil. Infelizmente, ainda as universidades brasileiras não cobram isso para o ingresso, mas o nosso aluno, quando ele quer entrar numa universidade estrangeira, ele vai ter que mostrar tudo isso, como se ele tivesse fazendo um portfólio para o mercado de trabalho, né? Então, essas experiências de liderança, de ação comunitária, de uma visão maior, né, de comunicação, são habilidades que, sim, ele pode começar a desenvolver na escola, ou, né, sem ter toda a experiência, mas desenvolver esse potencial dele para criar histórias que ele possa entender como grandes formas de desenvolver habilidades. Essa é a forma que eu entendo que esse jovem pode ter um portfólio melhor. Muito interessante isso, e a gente enxerga um papel tão importante da família e da escola, né, ao ampliar o repertório de histórias desses estudantes desde o ensino médio. E aproveitando esse assunto, Rony, eu gostaria de entender se, na sua visão, a percepção sobre o ensino médio tem mudado, né? E a gente sabe que a gente enfrenta um grande desafio hoje em termos de educação básica. Como que as escolas conseguem ir além daquele conteúdo que está proposto no currículo, né? De que forma as escolas podem contribuir para esse ganho de repertório com atividades que ajudem esses jovens a se desenvolver, se preparar para empreender, conectá-lo com as suas vontades e com seus desejos e também prepará-lo para esse futuro do trabalho que muda rápido e que não traz respostas prontas. O ensino médio ele está passando por uma transformação, seja no âmbito, né, do Ministério da Educação, mas essa transformação a gente já percebe na rotina, no dia a dia. E as escolas, né, de ponta no Brasil já não estão mais olhando o ingresso no vestibular como a única atrativo para uma escola. Ele continua importante, mas não é mais o único, não é só isso que faz um ensino médio, né? O ensino médio hoje ele tem que prover outras experiências para esse aluno, inclusive não ir para a universidade direto, né? Tem muito aluno que vai sair do ensino médio e vai para um outro país fazer uma imersão numa cultura e depois vai decidir se vai fazer universidade ou não. Então, esse caminho natural, colégio, universidade, ele tem mudado e o ensino médio é essa ponte, né, que tem que fazer essa transformação. Ajudar ele a entender não só o mercado do trabalho, mas o mundo do trabalho, né, como o mundo está operando. Ajudar esse aluno a refletir sobre projetos de vida. Nós estamos já falando plural isso, né? Não é mais uma carreira que ele vai seguir quando ele entrou num curso, nem que seja... Mesmo medicina, nós estamos vendo que os médicos têm ciclos de carreira muito, né, não só numa área, ele começa a ir até para tecnologia, para biomedicina, enfim. Então, o ensino médio está se transformando numa ponte mesmo para o mundo do trabalho, para projetos de vida, e não apenas para o ingresso na principal universidade daquela região. Então, ele é muito mais, tem muito mais a oferecer. Ele ainda depende, óbvio, de uma mudança de comportamento social, né, de entender que não é só a universidade pública concorrida que eu preciso fazer, que eu tenho mais leques de opções, mas já tem aparecido muita coisa nesse sentido. Quando a gente fala de future skills, né, como que vocês percebem a participação e a influência das famílias no processo de desenvolvimento dessas habilidades humanas e digitais nos seus filhos, né, nos alunos? Bom, eu acho que os pais já têm uma tendência a buscar isso até sem esse olhar de que ele está desenvolvendo competências, né? Mas normalmente os filhos já ingressam em esporte, os pais têm esse olhar de colocar em algumas atividades adicionais além da escola, que isso é bem bacana. O que o mercado, falando agora da perspectiva do mercado de trabalho, requer agora é o desenvolvimento dessas novas habilidades que nós trazemos aqui, que a Ariane falou tão bem, que são tão importantes aí como uma preparação. E eu acho que
um olhar novo que os pais podem trazer para isso. O mercado de trabalho que os nossos filhos vão encontrar é completamente diferente do mercado que nós vivemos, que nós ingressamos, e até muito diferente do que está acontecendo hoje. Então, tem uma frase que eu gosto muito que ela diz que é preciso abrir mão da vida que planejamos para ter a vida que nos espera. Então, a gente tem que se desprender um pouco dos conceitos que a gente tem sobre carreira, sobre trabalho, porque deve haver uma mudança muito grande e quando a gente estimula nossos filhos a um desenvolvimento diferente, é muito comum para nós pais, essa carreira não dá dinheiro, essa carreira não é bacana, você não tem jeito para isso. Eu acho que um bom passo é eliminar esse tipo de fala e de pensamento e deixar que os filhos explorem mais, principalmente nessa idade. Porque como as carreiras não serão mais lineares, os mercados também passam por grandes mudanças, não é nem possível dizer mais hoje o que é uma carreira de sucesso e o que não é, primeiro porque as carreiras estão mudando e segundo porque o conceito de sucesso também. Então, eu acho que quando os pais, a família se desprende um pouco desses conceitos que a gente tinha aí sobre carreira e sobre mercado de trabalho, a gente contribui muito com os filhos. Vou pegar carona aqui, então, com a Isabela, porque eu talvez sinta muito a dor que os pais estão sentindo, porque eu tenho um filho de 14 anos que inicia o ensino médio ano que vem, né? E sempre as dúvidas vêm, como que você faz, qual é a melhor forma de ensino, qual que é o melhor formato, a melhor metodologia. Mas se vale aqui o meu conselho para os pais, né? A gente tem que ser humilde por tudo que a Isabela falou, ou seja, o mundo não é mais o mundo que nós tínhamos, e eu só vejo uma solução para isso. Os pais vão ter que estudar de novo. Nós vamos ter, e assim, uma boa parte dos pais hoje estão tendo pressão na própria carreira deles, no próprio sentido que eles tinham no trabalho, e eles estão vendo a empresa que eles atuam, o mercado e o ramo também se transformando. Então, a gente está vivendo um momento curioso, acho que foi muito pouco, acho que nunca talvez aconteceu na história da humanidade, pais poderem aprender com os filhos, né? Então, assim, esses filhos que são digitais, que entendem o mundo, se a gente não tiver muita humildade, empatia e conexão, e agora é um momento onde os pais têm que mergulhar no mundo dos filhos. Então, quem me assiste aqui pela Slash, eu falei já várias vezes para o Grupo Marista também, me vem falando sobre o que eu aprendi com o João, jogando videogame com ele, entendendo como são a lógica de pensamento, como funciona um squad dentro de um videogame. Então, se os pais mergulharem mais no mundo dos filhos, eles vão entender esse cenário, vão ter empatia, vão conseguir ajudar os seus filhos e, de quebra, eles também vão estar se reinventando porque é necessário, porque nós que temos 40 e poucos anos, quase 50, a gente ainda tem muita lenha para queimar, muito trabalho para fazer. Então, é um momento legal de desconstrução e aprendizado dos pais e, nesse movimento, ajudar os próprios filhos e os filhos nos ajudarem. Então, é um momento muito legal para a família, né? Todo mundo mergulhar nessa. Vou complementar, né, colocando um outro ponto também. As future skills, especialmente, né, na questão digital, hoje é quase como o pai quando ele coloca o filho para fazer natação. Não é necessariamente pelo esporte e pela saúde, mas também pela segurança dele, né, para ele poder sobreviver numa situação adversa, que é a água. Então, o mundo hoje, você precisa ter as habilidades digitais, independente de que área você vai trabalhar, por uma questão de sobrevivência, por um lado, que esse é o mundo, e por uma questão de poder operar nesse mundo com maior qualidade. E também um outro ponto, que aí é o papel da família, independente do nível de conhecimento, de profundidade que ela tenha nas questões digitais, é da tutoria do filho pelas questões da segurança, né? Porque ela é uma ferramenta poderosíssima, com as redes sociais, enfim, todas essas questões, e precisa ter segurança para operar nesse mundo, né? Que é líquido, que é fluido, que nem sempre você sabe aonde vai dar pé, então você tem que ter habilidades para poder sobreviver ou poder operar com qualidade nesse mundo. É interessante pensarmos em um momento da sociedade onde filhos ensinam os pais, né, e onde famílias estão tendo que aprender habilidades novas, inclusive para continuar a transmitir os seus valores de uma maneira um pouco diferente. Isso tem muito a ver com o conceito de lifelong learning, né, que é o aprendizado ao longo da vida,
que também é uma tendência que a gente percebe já em voga no ensino superior, mas principalmente para quem está já inserido no mercado de trabalho. E eu achei muito bacana essa analogia que você trouxe, Rony, em relação à natação e à piscina, né? Porque muitas vezes a gente entende que por serem nativos digitais, esses jovens já estão com as suas digital skills completamente desenvolvidas e aptas para utilizá-las no mercado de trabalho. E aí eu queria trazer essa pergunta para o Adeildo, considerando então esse aspecto de características geracionais, né? Como é que esses nativos digitais podem fazer o melhor uso do conhecimento e acesso à tecnologia que já possuem, mas no sentido de aprendizado, para buscarem mais informações, para guiarem escolhas de carreira e de vida mais assertivas? Perfeito, Ariane. Bom, é importante dizer aí para o pessoal nativo digital que está nos assistindo que ser nativo digital por si só não significa diferencial competitivo. Essa potência, né, já dizia um comercial antigo, potência não é nada sem controle e foco. Então, assim, dicas que eu dou, né? Primeiro, tem que usar esse conhecimento, essa habilidade que se tem no mundo digital de forma produtiva. Esse conhecimento tem que ser transformado em experiências produtivas que resolvam algum problema, ajudem alguém, conectem pessoas. Se você usar os teus conhecimentos digitais só para distração e entretenimento, muito pouco se aproveita na esfera produtiva. E é bom fazer esse parênteses, por quê? Porque o brasileiro é um dos povos mais conectados, gasta mais tempo diante do digital ou das redes, mas é o que menos aprende com ela. Então, nós precisamos inverter essa curva aí, né? Então, desde muito cedo, se precisa criar portfólio, né? A gente falou aqui, as histórias para contar usando tudo que se tem à disposição. Tem que aprender a internalizar tudo que vê o mais rápido possível, e eu digo sempre que a meta é ser polímata, porque para resolver esses problemas complexos que o mundo cada vez coloca na nossa frente, você precisa ter um conhecimento amplo de várias áreas do campo de conhecimento humano. Você não pode ser muito hiper especialista. Então, esse mundo digital e os nativos digitais têm eles são hiperlinks, né? Então, eles têm essa facilidade de se conectar em vários temas, se eles precisam internalizar isso, não pode ficar superficial. E, por último, linkado aí muito com o que o Rony falou, tem que ser inteligente socialmente falando. Você tem que usar a tecnologia, né, o digital, como ferramenta para o teu impulsionamento. Você tem que programar a máquina e não deixar que a máquina te programe. E esse é um perigo muito grande em pessoas que estão em processo de formação, de caráter, de ética e as sinapses muito novas ainda no cérebro. Então, assim, ser inteligente socialmente falando é um diferencial. Então, de novo, ser nativo digital por si só não é diferencial competitivo. Você tem que aproveitar o fato de ser nativo digital e construir alguma coisa com isso. Agora há pouco nós conversávamos sobre o ensino médio entendido como uma ponte, né? E eu gostaria de pegar então esse contexto e conversar com o Rony e com a Isabela a respeito dessas transições, a transição do ensino médio para o ensino superior, a transição de quem sai do ensino superior e vai para o mercado de trabalho. Então, primeiramente, queria perguntar para o Rony de que forma escola e família podem juntas garantir que essa transição da saída do ensino médio seja uma transição tanto da saída quanto da chegada ao ensino médio, né? Considerando o próprio período da escola. Como que essas transições podem ser conduzidas, Rony, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais suave, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista pessoal e também social? E em seguida quero entender da Isabela como é que a gente pode também trabalhar essa transição, mas aí pensando em saída da universidade para o mercado de trabalho. As transições no colégio são os pontos críticos, né? Então, tanto da educação infantil para o primeiro aninho, do quinto ano para o sexto, do nono para o ensino médio, do médio para o mundo do trabalho, para a universidade. E essas transições, o que a gente aprende com elas, ou o suporte que nós podemos dar para o estudante nelas, são praticamente os mesmos de quando você vai mudar de casa, vai mudar de país, né? O que eu teria para dizer, né? O papel da escola e da família é trabalhar a autonomia do jovem, né, para que ele não seja levado por um barco, por uma corrente, né, que às vezes está todo mundo colocando o projeto de vida para ele, então ele tem que começar a operar junto no mundo ali, tomar suas decisões. Então a autonomia é um ponto importantíssimo, porque aí ele tem mais consciência do que ele está mudando, do processo de mudança. Abertura ao novo,
que também nós pais e educadores temos que trabalhar com jovens, porque ele veio, né, numa sequência de 9 anos trabalhando de forma muito parecida, e o médio é um mundo muito diferente, né? São mais professores, ele não vai ter tanta gente dizendo para ele o que fazer, então ele tem que estar aberto a essas questões. Uma rede de apoio na família, na escola, ou às vezes até com profissionais externos, né, para auxiliar ele nesse processo de transição. Na escolha, não só da escola, mas nas escolhas que ele vai fazer na vida a partir dali, porque essas escolhas passam a marcar um pouquinho mais a vida dele, né, o que se faz na vida. E um último ponto que eu queria destacar é o método, ou uma forma de estar de organização. E às vezes nós vemos jovens ou famílias que a coisa vem andando sem muito preparo, sem muita organização, sem muito método. Quando há uma mudança, né, de um nível, por exemplo, do 9º ano para o ensino médio, fica muito claro daí que essa falta de organização, de um método, ou de um planejamento, por menor que seja, desestrutura toda a rotina e a vida daquela família. Né? Então, ter um mínimo de organização, isso quer dizer preparo para as mudanças. Né? Não estar congelado, né? Não estar fixo no método, mas que esse método te ajude a dar os primeiros passos no ano seguinte ou na etapa seguinte. Então, esse é o que eu teria para colocar, que acho que é extremamente importante no processo de transição. Complementando o que o Rony falou, né, sobre esse método, esse hábito de estudo, ele está muito relacionado à inteligência emocional, né? Isso também reflete na família, no estudante, então, também é uma das habilidades, uma das skills que a escola ajuda a desenvolver nesse novo cenário, e é super importante realmente que vai ajudar na jornada, na caminhada, tanto do estudante quanto da família, né? Muito legal você ter falado, Isa, sobre a questão da inteligência emocional, né? A inteligência emocional, assim como a tomada de decisão, são habilidades que serão trabalhadas na trilha de Human Skills, especificamente para os estudantes quando chegarem ao 3º ano, a 3ª série do ensino médio. E eu gostaria de ouvir de vocês, especialmente da Isa, sobre essa grande decisão que é tomada na época do ensino médio, que é a escolha por um curso na graduação, né? Por um caminho dentro do ensino superior. Muitas vezes os estudantes não chegam tão preparados, não no sentido de já ter uma escolha certa a ser feita, mas no sentido de terem, como o Rony comentou, a autonomia necessária para analisar opções e aí sim tomar a sua decisão. Isa, você percebe os reflexos dessa decisão na universidade? Existe muita troca de caminhos no decorrer do período de graduação? Dá para a gente considerar a vida universitária também como uma parte experimental dessa jornada de carreira? Com certeza, Ari. E uma coisa que nós percebemos sobre essa preparação que o Rony comentou. Quando o estudante chega na universidade e ele passou por um processo, as certezas são muito difíceis, né? Mas quando ele passou por um processo mais estruturado, é um pouco mais fácil, porque realmente as dúvidas acompanham. Os primeiros semestres da graduação têm uma alta taxa de evasão, uma alta taxa de mudança de curso, então é um processo inicial um pouco difícil para alguns alunos. E o que a gente percebe, como minimizar isso, como tornar mais fácil? Primeiro que, novamente, pais e famílias, né? A decisão não é mais, a forma de tomar decisão não é mais a mesma quando foi no nosso tempo, né? Porque as carreiras não são tão definitivas como elas eram. Então, se antigamente uma carreira acontecia de uma forma linear, que você estudava a educação básica, o ensino médio, entrava na graduação, fazia um curso, passava provavelmente a vida toda naquela mesma carreira, às vezes se aposentava no mesmo cargo, numa mesma empresa, passava 20, 30 anos dentro de uma empresa, isso vai ser cada vez mais raro. Isso vai ser realmente muito raro. Então, a tomada de decisão, ela tem que acontecer de uma maneira diferente, né? Então, considerando que teremos carreiras mais longas, tem estudos que falam que as carreiras vão durar até 60 anos. Então, carreiras muito mais longas do que nós estamos acostumados hoje. O modelo de aposentadoria tende a mudar no mundo todo, então vamos nos aposentar menos também, por isso vamos trabalhar por mais tempo. As habilidades envelhecem também. Alguns estudos falam que uma habilidade, uma soft skill ou até uma hard skill, ela tem aí um tempo de vida de 5 anos. Então, traz aí um olhar de que é necessário estudar a vida toda também. Então, é mais um ponto importante.
Dizem que podemos mudar até 6 vezes de carreira completamente, também estudos falando sobre isso. E você pode trabalhar numa profissão, numa carreira que ainda nem existe. Então, quando a gente sabe de tudo isso, que as certezas não são tão presentes nesse momento da escolha, talvez ele fique um pouco mais leve. Quando um aluno tem dúvida entre 1, 2 ou 3 cursos, será que ele não vai poder se desenvolver nessa carreira ao longo da vida toda? Pode ser que sim, ele pode misturar carreiras. Então, hoje nós vemos médicos trabalhando com tecnologia, a inteligência artificial muito presente na área de direito. Então, combinações que não eram comuns também elas acontecem. Então, às vezes, se um estudante tem uma dúvida entre um curso e outro, talvez até ele possa usar aquelas habilidades ou ele possa integrar aqueles conhecimentos que ele deseja ter no futuro. Então, eu acho que o grande olhar assim, é ter um cuidado de que as carreiras não são definitivas, esse momento não precisa ser tão duro, tão difícil, que por mais que o aluno não tenha convicção do que ele quer, ele vai estar no ambiente onde ele vai desenvolver repertório, ele vai conhecer pessoas, ele vai se conectar, ele pode experimentar, muitas vezes ele pode ter aula de disciplinas com alunos de outros cursos. Então, temos disciplinas na PUC em que um aluno de arquitetura tem aula com um aluno de medicina, disciplinas comuns, disciplinas eletivas. Então, isso é comum, essa interação com outras áreas do conhecimento também é um ambiente para ser explorado na universidade. Então, esse olhar assim, é bem importante de que esse momento não precisa ser tão duro, tão difícil, se a gente pensa que ele não é tão definitivo, e seja qual for a escolha. Sempre tem algumas renúncias, mas no mercado de hoje, talvez as renúncias também não sejam tão definitivas, porque você vai poder combinar lá tuas áreas de interesse, tuas áreas de conhecimento de uma forma muito mais, até mais rápida do que a gente imagina. Então, que a família converse um pouco mais, os pais sejam flexíveis aí nesse entendimento de que as coisas estão diferentes e apoiem os filhos nas decisões, mesmo que elas não sejam tão convictas nesse primeiro momento. Muito interessante. Uma das referências que a gente costuma acompanhar bastante na Slash Education em relação ao futuro do trabalho e das profissões são alguns relatórios que o Fórum Econômico Mundial publica de tempos em tempos. Em uma publicação recente, nós vimos 2 listas com um conjunto de habilidades que estão em crescimento, visando um horizonte próximo aí para 2022, e um conjunto de habilidades que estão em declínio. Eu gostaria de trazer essa pergunta para o Adeildo. Nos parece, Adeildo, pelas nossas análises e pesquisas, que o futuro será humano e digital, né? Eu digo isso porque nessa lista de habilidades para 2022, que é um futuro bastante próximo, a gente percebe habilidades como o pensamento analítico e a inovação, que vão para um lado um pouco mais humano, se é que a gente pode dizer assim, mas ao mesmo tempo eu tenho design e programação de tecnologia, que é uma habilidade essencialmente, com características essencialmente digitais. Você percebe também essa complementaridade, Adeildo, por parte das empresas, buscando profissionais que sejam muito humanos e que também tenham uma parte digital bem desenvolvida? Sim, Ariane, e olha que essa não é uma demanda só das empresas, né? Essa é uma demanda social. O mundo que a gente vive hoje é um mundo que não tem mais problema de produção em escala. Muito pelo contrário, a gente produz alimento que sobra, a gente está indo até a estação espacial reutilizando foguetes, a gente consegue fazer comunicação quase na velocidade da luz, instantaneamente, a gente vai ter uma velocidade maior ainda com 5G, a gente está falando de computação quântica, então, assim, definitivamente o nosso problema não é um problema técnico, vamos dizer assim, e nem de escala de produção. Os problemas que o mundo tem hoje são problemas sociais, econômicos, políticos, ambientais, éticos, morais, e isso são problemas da agenda humana. E é por isso que as human skills são as skills do futuro. A gente vai ter que usar daí, sim, é claro que você tem que entender o mínimo de tecnologia para você trafegar dentro dela, para poder usar ela como a sua ferramenta de impulsionamento. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que, assim, o que a humanidade precisa para esse novo cenário, para esse mundo que muda rapidamente, é inovação, resolução de problemas complexos, né, que vocês falam tanto, e é realidade, ou seja, todos os nossos problemas hoje, eles não são problemas específicos de uma única área, mas eles são problemas onde congregam várias áreas, economia, política, gestão ambiental e por aí vai.
Então, esses problemas só vão poder ser resolvidos se a gente preparar para o mercado profissionais com essas skills para fazer frente a esses novos paradigmas, desafios, dilemas que o mundo tem nos trazido. O grande problema nosso é que a cabeça demora mais para mudar, né? Isso é um conceito sociológico do social change, do Ogburn, lá, que ele diz o seguinte, ou seja, a gente tem a tendência, a cabeça e a cultura mudam muito mais lentamente do que o mundo real, o mundo da tecnologia. Então a gente tem que acelerar muito isso. O Fórum Econômico Mundial consegue fazer essa lista de skills quase como uma necessidade diante dos problemas que o próprio fórum discute. Então, o que eles estão enxergando? Problemas humanos para serem resolvidos, não problemas de produção como a gente tinha no passado. A gente tem muito mais um problema de como dividir o que a gente produz de forma justa do que produzir mais, né? Então, essas são, sem dúvida nenhuma, as habilidades do futuro. Então, só mais um reforço, a inteligência emocional, eu coloco até a inteligência espiritual, e liderança, porque hoje a gente vive um vácuo de liderança com propósito no mundo, né? A própria ambição dos líderes, ela tem que deixar de ser menos voltada para si próprio e mais voltada para o benefício da coletividade. E considerando, então, que esse futuro começa a ser desenvolvido cedo, né? Ele começa dentro de casa, ele começa na escola, desde a primeira infância, nos nossos primeiros anos. Eu queria direcionar essa pergunta final para o Rony, para que você nos contasse, Rony, e nos inspirasse sobre possibilidades futuras, né, de como que a gente pode aproveitar o ambiente escolar, aproveitar esses anos tão intensos, né, que criam memórias tão importantes para a nossa vida, para desenvolver esses aspectos mais humanos, essas habilidades aí de cunho comportamental, habilidades sociais. Como que você vê o ensino, por exemplo, de inteligência emocional, de tomada de decisão, de pensamento crítico dentro da escola? Bom, usando uma frase, eu acho que é de Maria Montessori, a escola não prepara para a vida, a escola é a vida, né? Ela faz parte da vida. Senão eu estou dizendo que esses 14 anos que esteve aqui dentro, eu estive me preparando para algo, eu estive vivendo algo. Então, essas habilidades, elas têm que fazer parte do dia a dia, do cotidiano da escola, né? De um cotidiano que coloca desafios inteligentes para os nossos alunos, né? Que traz para eles estímulos que sejam adequados a esse contexto, seja em termos tecnológicos ou em termos de relacionamento, traz para eles, tem que trazer para eles a capacidade de resiliência, né? Então, desde de se preparar para uma avaliação ou mesmo para uma escolha que vai ter que fazer entre os colegas, né? Questões éticas, como foi bem colocado ali pelo Adeildo, de distribuição interna dos recursos, entender empatia, né? Como é que o outro está, se o outro está sofrendo, se eu estou fazendo o outro sofrer, né? Bullying ou essas questões, o uso adequado de ferramentas, porque às vezes uma ferramenta na mão de uma criança, como a gente já falou um pouquinho antes, ela pode trazer, né, uma violência, né, inclusive. Então, a escola é a vida, e por ser a vida, esta fase, seja da primeira infância, né, ou já nos anos finais do ensino médio, você tem que ter momentos que configurem a vida, né? Tanto em termos espirituais, em termos sociais e em termos cognitivos, em termos de trabalho, né, de aprendizagem das ciências. Então, a escola não pode ser voltada apenas às ciências ou apenas a uma área, ela tem que ser cada vez mais uma escola integral, não em tempo integral, mas integral porque o ser humano é integral, né? Porque uma criança, ela não divide, a criança, muito mais do que o adulto, ela vem na sua inteireza para dentro da escola, ela vai viver quem ela é. Então, nós temos que trazer para elas estímulos e situações e repertório para que isso desenvolva nela, de fato, todo o seu potencial, né? Usando um termo aí que o Adeildo bem colocou no início, ela tem que sair da escola com esse potencial muito bem trabalhado. E a gente vai chegando no final do nosso primeiro episódio das Future Talks, conversa sobre o futuro e sobre o futuro da educação, das profissões, da sociedade, das famílias, e aí a gente pode elencar mais uma série de outros temas super interessantes.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados, Isabela, Adeildo e Rony, e quero deixar um espaço final para que vocês tragam alguma mensagem aí de encerramento sobre esse nosso assunto, considerando que temos pela frente um futuro que é humano e digital, e temos pela frente também, em 2021, um ano de novidades na rede marista de colégios, com a inclusão dessas disciplinas também tão importantes para o desenvolvimento integral desses estudantes. Então, Isabela, por favor, começando com você, deixe uma mensagem final aí de agradecimento àqueles que estão nos assistindo. Bom, primeiro quero agradecer o convite e eu gostaria de trazer também um pouco da experiência da PUC-Paraná já com a Slash no desenvolvimento das competências, né? Os estudantes da PUC-Paraná, eles têm uma disciplina eletiva chamada Eu Não Robô, que é muito bacana, então a gente já tem essa experiência dos nossos estudantes desenvolvendo essas competências e a evolução deles nisso, a satisfação e como isso é transformador. Então, muito bacana que isso também comece na escola, isso é uma continuidade do desenvolvimento do ser humano, então é um momento muito bacana. Eu acho que a gente precisa muito de pessoas questionadoras, então aqui na universidade a gente estimula que os alunos, fazemos questão de que eles façam perguntas e que questionem o mundo que a gente vive, e uma coisa que eu acho que é o mais bacana da entrega final da universidade, todo aluno que se forma na PUC-Paraná, ele recebe o seu diploma de graduação, do curso que ele escolheu, e ele recebe também um diploma de gente boa, que fala sobre cidadão, sobre servir a comunidade, sobre o papel e a responsabilidade que a gente tem com a sociedade. Então, eu acho que no final de tudo, nesse ingresso da vida adulta, desse ingresso do mercado de trabalho, é disso que a gente precisa, né? Da formação de gente boa, e eu acho que esse é um caminho, e que bom que os nossos alunos aí, tanto da universidade como do ensino médio, da educação básica, têm oportunidade também de ter técnica e um trabalho, um olhar, uma proposição de desenvolvimento nesse sentido também. Então, agradeço novamente o convite, e que bom que esses alunos terão a oportunidade de começar essa experiência já mais cedo. Legal. Adeildo, qual que é a sua mensagem derradeira para a nossa conversa sobre o futuro? Bom, que prazer enorme estar aqui com vocês também, e eu vejo o futuro exemplificado aqui na tela, quando eu vejo a Rede Marista, a PUC, a Slash, que são braços de um grande propósito, né? E assim, eu acho que a gente tem que olhar o futuro com um ar de oportunidade, não de medo. E a gente conectar os propósitos do passado com o futuro que a gente quer construir. Então, assim, para mim, estando aqui com vocês e lembrando aí o que vocês representam com os propósitos de Champagnat, é maravilhoso, né? Assim, ferramentas na mão de pessoas visionárias transformam a sociedade e mudam o mundo. Então, vamos olhar o futuro com ar de oportunidade e fazer isso aqui, nos conectar para criar o futuro que a gente quer. O robô a gente deixa com a parte chata. Isso aí, deixa a parte chata com o robô, né, Adeildo? E Rony, qual que é a sua mensagem final para quem está assistindo a gente hoje? Bom, também agradecer, né, lisonjeado por estar representando tantos excelentes diretores dos colégios maristas, né, e com essa grande novidade, conseguir também fazer um trabalho em conjunto com a Slash e com a PUC-Paraná significa um trabalho na essência marista, né? Um trabalho que traz os valores já desde da gênese desse olhar. E colocar também que quando nós estamos numa escola marista ou numa instituição marista, nós estamos falando de um projeto de sociedade. Marcelo Champagnat tinha um projeto de sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde, né, a boa nova seria anunciada e as pessoas, né, teriam a sua salvação por ali. E nós fazemos isso por meio da educação. Essa é a forma que o marista sabe trabalhar muito bem. E fico feliz que, mais uma vez, essa escola mostra contemporaneidade e dá um passo aí, né, para estar entre as pioneiras de um processo extremamente novo. E, assim como a Adil, tem uma filha que está indo para o ensino médio ano que vem, né? E muito feliz por também ter isso em casa, poder proporcionar para os nossos filhos em casa. Então, muito obrigado, prazer ver todos vocês aqui. Obrigado aos nossos convidados e a você também que nos acompanhou nesse bate-papo sobre o futuro do trabalho, da educação e da sociedade. Esse é o jeito novo de pensar a educação nos colégios maristas, um jeito inédito, inovador e transformador. Com o ensino médio marista, seu filho poderá trilhar uma trajetória única, com uma base curricular forte, valores humanos e personalizada ao projeto de vida dele.
antecipando aprendizados, criando novas formas de aprender a aprender e desenvolvendo as habilidades que o mundo precisa, indo em direção para onde caminha o futuro do trabalho. Agende uma visita online ou presencial pelo site colegiosmaristas.com.br e fique de olho porque em breve nós voltaremos com mais uma edição do Future Talks, criando conexões entre a escola, a universidade e o mercado de trabalho. Até lá, obrigada!